através do desenho que ele produz gibis para contar a história e lendas da região do Vale do Itajaí. Eu converso hoje com o ilustrador e publicitário Alex Guinter. O Palavra Aberta já está no ar. Alex, você foi uma criança que já desenhava desde cedo? Na verdade, eu comecei a desenhar já aos 6 anos de idade, né? Já me interessava pelas primeiras revistas em quadrinhos e personagens. Eu fazia cópia desses desenhos e daí vi que tinha uma certa aptidão. Então, antes de aprender a ler, você já desenhava bem? Eu comecei a desenhar, assim, não tão bem, mas assim, com a prática eu fui me desenvolvendo. E anatomicamente melhor, né, do que geralmente uma criança consegue produzir, então assim já se percebia um certo desenvolvimento nessa atividade. É a firmeza do lápis, é a capacidade de... Capacidade de representar de uma maneira mais fiel, né, um desenho e proporcionalmente. Então... Aí foi indo e quando começou realmente a fazer aqueles desenhos que chamavam a atenção? Na adolescência, né, no colégio já produzia, fazia ilustração para camiseta. Muito cedo eu já tinha noção dessa aptidão e fui atrás para me desenvolver e conhecer mais, estudar bastante sobre anatomia do corpo, linguagem. Então... E esse ir atrás, o que foi isso? Foi curso? Atrás, na época que eu comecei, não tinha curso de desenho em Blumenau. Hoje em dia eu encontro com a internet, né? Tem vários cursos, mas naquela época não se tinha curso. Então, o que se fazia? Procurava em banca, né? Livros como o Instituto Universal Brasileiro, tinha desenho técnico, publicitário, ou até livros importados, né, sobre anatomia, perspectiva. São disciplinas que tu tem que conhecer para tu te desenvolver como um artista. Aí o desenho te proporcionou algum ganho ao teu lado profissional? Ele foi sempre relacionado à ilustração? A ilustração, assim, o desenho me levou para o campo da publicidade, que era o único campo que eu enxergava que poderia me trazer um benefício, né, trabalhar o que eu gosto, que é o que as pessoas procuram, né. Então, a área de publicitária, me descobri designer gráfico e publicitário, que é como eu atuo profissionalmente hoje em dia. Aí o teu curso superior foi como? Meu curso superior é em publicidade, né, e daí fiz uma pós em marketing, design gráfico. E aí em 2003 você fez o primeiro gibi, qual foi? Esse aqui, o Desbravador? Em 2003 eu lancei esse gibi aqui, né, essa revista em quadrinhos que é o Desbravador, que conta a história do Dr. Blumenau, que é o fundador da nossa cidade. Né, o que eu tive a ideia de produzir esse tipo de material cultural é que eu vi que tinha uma carência muito grande. Eu tinha que aproveitar essa minha habilidade que eu tenho, produzir uma história em quadrinhos, mas que conseguisse dar um retorno para a cidade, um retorno cultural, que não fosse só revertido por mim. Que tornasse numa forma acessível que as crianças lessem. Uma forma acessível, né? Teve distribuição gratuita para todos os colégios do Vale do Itajaí. E em seguida, nos anos seguintes, eu tive outros projetos que fui seguindo essa mesma linha. Aí foi esse, depois veio o Vale dos Imigrantes. Vale dos Imigrantes, né? Que fala sobre migração italiana no Vale do Itajaí. Contando toda a história da região. A história dos imigrantes, distribuição gratuita, sempre seguindo essa linha editorial, né? Linha de história em quadrinhos históricas. Uma forma gostosa de saber um pouco da história. Com certeza, né? Eu acho assim, é muito complicado uma criança ter acesso a um livro, se interessar por um livro, até mais hoje em dia, que tem várias formas de entretenimento, como jogos, internet. Então fica difícil chamar a atenção de uma criança. A história em quadrinhos, ela sempre esteve relacionada a esse meio. Então é uma forma didática muito interessante que sempre teve em alta e sempre vai continuar chamando a atenção. E a criança de hoje tem menos interesse aos gibis do que nos anos 70, 80 e 90, que todo mundo adorava? Não, nos primeiros anos as histórias em quadrinhos eram um boom, né? Era a maior forma de mídia. Hoje em dia ela compete com videogame, com a internet. Só que ainda assim, se coloca uma revista em quadrinhos na frente dela, ela se interessa, ainda tem um chamariz muito grande. Então tem que ser apresentado de diversas formas diferentes, através da colocação via digital em iPad, ou até webcomics, já se coloca, tem uma interatividade. Então assim, tem que estar procurando sempre agregar valor a esse tipo de material que você está aprendendo. E depois teve o Catacomics. E esse projeto o que é? São gibis que vocês criaram com outros artistas, outros ilustradores? Isso, um pouquinho antes ainda tive o Choclen, né? Que foi sobre a história dos índios Choclen da região, o único material do Alto Vale. E depois se sucedeu o projeto Catacomics, então.
que seria um projeto de o primeiro coletivo de artistas que produzem histórias em quadrinhos, ilustrações em Santa Catarina. Então a gente juntou esse pessoal todo que trabalha com ilustração, aqui e lá que produz revista, que faz ilustração, e daí a gente montou esse projeto para cada 3, 4 meses estar lançando uma edição de uma revista, onde cada artista participa com 4. Quantas histórias em cada gibi? A primeira revista, que é a Catacomics 1, que a gente lançou em 2011, teve 6 artistas que fizeram 6 páginas. Então teve participações de gente importante como o Ricardo Manhães, o Chico Lan, Faz Menino Caranguejo, Joinville, e bastante gente do estado inteiro, Florianópolis, Joinville, Blumenau, Brusque. Então a cada 3 meses tinha gente nova participando das revistas. Se um personagem é encomendado e ele precisa ter uma característica física e precisa te passar mais que tipo de informação para tu criares um personagem? Olha, quanto maior a informação, melhor para estar criando, tanto fisicamente como psicologicamente. Um é loiro, é moreno, é baixinho, então fisicamente como psicologicamente é importante para mim. Mas por que é importante saber a personalidade? É porque, assim, cada pessoa tem... A pessoa tem que se identificar com o personagem. Então, se um é mais tímido, faz um tipo de expressão... Faz um tipo de expressão mais tímida, o outro... Então, assim, a pessoa tem que identificar o tipo da pessoa... Não só conhecer o texto, e sim também conhecer a característica psicológica de cada um. É porque isso vai fazer agregar valor e chamar atenção para o material. Só que saber diagramar a história, aí vem a arte da história em quadrinho. Tu saber colocar um texto de forma que tu consiga agregar, de uma forma adequada, comunicar essa linguagem da arte sequencial, como no cinema. Tu poder dar um plano geral, tu fechar, tu dar um close, dependendo do que tu quer mostrar, a gente sabe que uma imagem pode falar por essa palavra. E o Alex percebe alguma evolução no seu traço, dos primeiros trabalhos já como adulto e profissional até hoje? Sim, com certeza. Quando eu comecei em 2003, eu já fazia ilustração. Fazer ilustração é uma coisa, agora história em quadrinhos entra diversas outras disciplinas. Você vai saber perspectiva, luz e sombra, como fazer enquadramento, até a minha ilustração, eu senti uma evolução assim de um ano para o outro, porque daí você vai praticando, Mas o que muda? Muda a agilidade, a expressão do personagem? Muda até o tipo, como é que tu constrói um cenário, como é que tu constrói um personagem, a anatomia, a expressão, o tipo de sombra que tu faz. Então todas as disciplinas a gente vai aperfeiçoando com o tempo, conforme vai se conhecendo técnicas mais apuradas de fazer um trabalho melhor. E para desenvolver um personagem, como é que faz? Um desenho? Pega uma folha, um lápis especial? O que tu usa? Não, o personagem não tem mistério nenhum. É folha, o lápis mesmo. Às vezes uso um lápis azul que não passa no scanner, né? Para não poupar esse trabalho, como página de revista quadrinho é muito trabalhado, fica um dia inteiro numa página, daí é interessante às vezes usar um lápis azul que não passa no scanner, e passo uma tinta nanquim com pena ou a caneta mesmo. Para começar desenhar um rosto, começa pelo nariz? A gente sempre ouve, que o pessoal fala pelo olho. Sim, não, a gente utiliza como formas de construção, né? Faz uma bola, daí faz o corpo, pode utilizar bolas ou quadrados e tal para tu. O importante é tu manter a estrutura anatômica. Faz um desenho para eu ver como é que é? Claro, posso então vamos fazer. Claro, com certeza. Então aqui, ó, é como um personagem, né? A primeira coisa a se fazer. Esse é um personagem que já existe? Não existe na minha cabeça agora. Ah, tá. Daí eu começo pelo tronco, eu marco as medidas, né? Começo pelo tronco, aí o quadril, as pernas, você vai riscando, tem gente que risca, que já faz de cabeça. Alguns, vai apagar? Vai apagar? Alguns vão riscando, porque depois você vai passar aqui nessa parte aqui, ó, desse contorno preto, seria a arte final que se chama. Muito rápido. É assim, pela prática de estar desenvolvendo todo dia e tal, então consegue fazer um trabalho mais apurado, né? Que nem um trabalho que seja mais adulto, assim, uma linha mais adulta, isso aqui é uma linha infantil, são traços leves, então se torna mais rápido. Agora uma linha mais adulta, mais realista, daí demora mais. Daí são mais linhas, tem que ter mais um estudo, é mais complicado. Faz um difícil pra ver. Então, fazer um rosto aqui, daí eu começar pelo rosto, né? Tá, o que é? Quais são os segredos aí? Os segredos aqui de um desenho... Desenhar um rosto difícil. Mais realista, assim, é manter essa proporção certa, né? Difícil é um rosto realista, então, quer dizer, um rosto de...
Sim, porque daí Porque não pode ter muita criação em cima. São traços mais quadrados, entendeu? São mais detalhes. Já aparecendo nas horas livres, tu vai entrando em concurso e já existindo curso, o que existe no Brasil relacionado a isso? Como eu trabalho como empreendedor individual, né, eu trabalho como freelancer, fazendo essa prestação de serviço, tem muitas horas que eu estou muito cheio de serviço, mas tem horas também que eu não tenho nada para fazer. Bem dizer assim, meus serviços acabaram, daí eu uso esse tempo livre ou para estar estudando, ou para estar fazendo novas peças gráficas, né, para o meu site, que é minha porta de entrada, para estar entrando em contato, ou participando de editais, de concursos, né? E que editais são esses? Eu já participei do Cal Parade, né, em 2011, que eu fui selecionado com a Vaca da Cerveja, Cal Beer. Então esse é um projeto que eu tinha tempo e tal, desenvolvi essa ilustração e consegui ser selecionado. Outro projeto é de um álbum homossexual da marca da fantasia. Então é como se fosse um gibi, um livro, ilustrações? Na verdade, esse projeto que eu participei, que eu fui o único selecionado aqui do sul do Brasil, para estar lançando diversas histórias em quadrinhos de autores diversos sobre tema homossexual. Se trata de duas mulheres, né? Uma aluna que se apaixona por uma treinadora de basquete e tal, e sofre todo aquele preconceito, não sabe o que fazer. Isso agregou um novo tipo de trabalho. Um novo tipo de trabalho que eu nunca tinha realizado nesse tema, né? Mais um trabalho autoral, apesar de ser só 6 páginas, mas vai num coletivo de álbum nacional. E esse projeto agora, esse projeto que estás fazendo agora em 2013, vai continuar aqui o Joias? Isso aí, para 2013 daí vai ter a continuação, isso aqui é o Joias para o Führer, né? Que seria os dois... O que é Führer? Führer é líder em alemão. É como os nazistas se dirigiam a Adolf Hitler, né? Sim. Que seria o grande Führer. Então a gente utilizou isso para ter essa chamada, né? Não colocar Joias para Hitler, que eu acho que ficaria muito apelativo. Mas assim, é uma história que se baseia no clima nazista que existia na cidade de Blumenau na década de 30 e algumas cidades do sul do Brasil. Então a história trata de 2 garotos que angariam fundos para trazer Hitler a Santa Catarina. E o que tem na cidade de Blumenau que caracteriza que existiu ou que existe essa lenda? Por que existe isso? Bom, aqui, esse livro aqui, o Joias para o Führer, ele é baseado num livro que se chama O Segredo do Meu Avô, que é do autor Fernando Becker, o mesmo autor dessa revista aqui. Então, esse romance policial dele se baseia na história, nessa lenda urbana, que o Teatro Carlos Gomes seria construído com dinheiro nazista para estar trazendo Hitler a Santa Catarina. E Alex, ano passado você fez também uma ilustração para as Piadas do Fim do Mundo, né? Que existia essa outra lenda que o mundo ia acabar. E aqui tem uma ilustração tua. Você participa também dessa ilustração e de outros trabalhos. Quais são esses? Eu fui convidado para participar desse coletivo aqui, né? Que é a revista Pickles, o Humor Ardido, sobre Piadas do Fim do Mundo, que seria produzido pela Associação de Quadrinistas e Cartunistas de São Paulo. Então eles me convidaram, cada artista também participou com 1 ou 2 ilustrações. Eu fiz uma de Nostradamus, né, que estaria, em vez de estar enxergando, ele enxergava... O fim do mau humor. Estaria enxergando na bacia de água dele, se na verdade seria um barril de chope. E além disso, outros projetos, né, que tu fazes com outros artistas? Sim, tem a revista da Paz, 45 anos, que saiu em 2010, que também foi uma revista que eles me encomendaram, né, eles iam fazer esse aniversário, e daí foi contar todas as origens da PAI, né, o que eles fazem para angariar fundos. Então foi uma revista muito interessante, que eles apresentaram uma convenção das APAIs. Bom, contando uma história através de ilustrações divertidas e sabendo pouco do que acontece e do que aconteceu. Claro, acho que fica mais interessante apresentar uma revista assim do que material gráfico, fazer um folder, um tipo de material, né, um material mais rico, né, que as pessoas se identificariam com os personagens. Então aí é que está o valor agregado desse tipo de material. O Alex, parabéns, o trabalho é muito bonito, muito obrigado e prazer te conhecer. Obrigado.